Deus te ouça. Bom dia. Vou ajeitar aqui. Todo mundo me ouvindo? Que bom. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estudo, porque na hora que outro dia a gente estava até conversando isso toda vez que a gente vem falar sobre um tema, né, a gente tem uma oportunidade de se aprofundar nesse tema. E, obviamente, que o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso, então a gente acaba tendo que revisitar algumas coisas que são mais importantes, às vezes, até para nós mesmos. E, por isso, a gratidão eterna a essa casa que não só pôde iluminar o meu caminho, mas ilumina o caminho de tantos, há tantos anos. Parabéns a vocês que estão aqui de manhã cedo no domingo, né? Eu sempre gosto de falar que são os heróis da manhã de domingo, pelo menos não está tão frio hoje. E o Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma competição desleal, né? Porque num domingo de sol, obviamente que as atrações são grandes. Então eu acredito que quem está aqui de manhã está aqui com um objetivo muito forte. E esse objetivo muito forte, esse pensamento muito forte, ajuda a casa, porque se nós todos aqui estamos em conjunto, desenvolvendo um assunto e pensando nele, meditando sobre ele, obviamente que isso gera uma psicosfera muito positiva e é a principal razão dessas palestras, além, obviamente, de ilustrar um tema da doutrina, é permitir que a espiritualidade maior se conecte conosco de uma forma mais intensa. Então, obrigado pela presença. Vamos lá. A gente foi convidado para falar sobre provas e expiações, né? E não importa o que provas nesse momento a gente esteja passando, todos nós passamos por provas e todos nós passamos por expiações em algum momento. E a doutrina espírita é maravilhosa e a gente aceita tudo da doutrina espírita, até a hora que a gente é confrontado com essa parte no dia a dia. No momento em que a gente tem que surfar a onda da prova e da expiação, é que a coisa começa a ficar complicada. Até então, tudo é muito bom, tudo é muito interessante, que bom, né? Que a gente é espírito, que a gente tem transição planetária, etc. Mas na hora em que eu sou confrontado na minha vida com uma passagem complicada, vai ficando difícil, às vezes, a gente aceitar certas coisas e conseguir enxergar dentro da nossa vida o porquê daquilo que está acontecendo. Então, espero que seja possível que isso possa ilustrar de alguma forma e aliviar um pouco o peso, né? Porque, por mais amargas que essas provas possam ser, dentro de nós sempre tem uma luz. As trevas não são eternas. A escuridão da noite não é para sempre, né? O dia seguinte está chegando, a aurora está vindo e o sol sempre se levanta. E esse sol sempre está dentro de nós, se a gente tiver a condição de ouvir a ele. Como a gente está num país que já foi quase que na sua totalidade católico, e mesmo hoje é um país cristão na sua maioria, né, na sua grande maioria, então a gente não pode fugir desse aculturamento que a gente sofreu ao longo dos séculos, né, aqui, que é essa questão de provas e expiações de uma forma mais binária, né, porque no fundo essa questão do céu e inferno, né, é uma forma binária de se falar de provas e expiações. A diferença básica é que a gente passaria, né, por provas estando aqui no planeta, e se a gente não fosse feliz na condução da nossa, da nossa caminhada, a gente ia parar num local de expiações, que é o inferno, obviamente, mas sem possibilidade de sair. Uma expiação eterna, uma expiação sem fim,
e que, vamos combinar, não é justo, né? Por causa, às vezes, de um pecado, você ficar num lugar o resto da vida queimando eternamente, enquanto outros passam a vida toda num lugar idílico sem fazer nada, tocando harpinha e voando e volitando pelas nuvens. Porque essa era a visão, né? De um lado, um local abstrato, que ninguém sabe descrever direito, que é o céu, e o outro um lugar detalhado, porque a gente sempre foi muito bem detalhista na hora de descrever o inferno, né? O inferno é com riquezas de detalhes. O céu era aquela coisa longe, né? Os 7 planos dos santos e tal. Obviamente que quando a doutrina chega, né, a doutrina espírita, isso começa a ser questionado de uma forma bastante detalhada no Livro dos Espíritos, mas também na obra O Céu e o Inferno de Kardec, onde a gente tem a oportunidade, né, através das lições dos espíritos felizes, espíritos sofredores e tal, a gente começa a ter um lampejo de informação de como é que é do outro lado depois que a gente desencarna, de verdade. E por que a gente passa por determinadas situações, tanto aqui quanto lá do outro lado. Então, se a gente vê bem, né, ele diz o seguinte: o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, mas também pelo bem que deixou de fazer. Quando a gente diz fora da caridade não há salvação, é isso. Quer dizer, eu não faço mal a ninguém, mas sim, mas também não ajudo ninguém quando eu posso ajudar. Eu não me envolvo, eu não me aproximo, eu não abraço, eu não me solidarizo. Então eu me torno endurecido, porque se eu não consigo enxergar no outro a dor, ou não quero misturar com aquilo, isso também impede a minha evolução. A minha evolução crística. Porque o que disse Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como vos tenho amado. Né? E mais do que isso, ele disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Então é importante a gente se amar, mas é importante amar o próximo. Como é que eu consigo amar o próximo se eu não consigo me correlacionar com a dor desse próximo? Se eu não tenho empatia, né? Então, a doutrina também traz muito claramente de que a gente, obviamente, através de vidas sucessivas, a gente passa, né, por provas que visam basicamente o nosso autoconhecimento, a nossa evolução como espíritos, que a gente aprenda, né, determinadas coisas que a gente precisa aprender para ir ascendendo na escala espírita e em caminho a uma vida de espíritos bons e eventualmente espíritos puros. Todos nós fizemos e faremos esse caminho e etc. E basicamente eu gosto muito dessa frase, né, que diz o seguinte: assim que a gente resolve o problema 1, o problema 2 é promovido. Ou seja, o problema não acaba nunca. A gente resolve um, surge outro. A gente resolve o outro, surge um terceiro. E com isso a gente vai aprendendo a navegar nesse ambiente tão complexo como é um planeta de provas e expiações em que nós vivemos. O problema começa, na verdade, aqui, do nosso ponto de vista, digamos assim, mais egoísta. Porque essa palavra expiação, ela já tem dentro dela uma carga muito grande, né? Expiação pode ser tortura, expiação, né? Os gregos eram os mestres na descrição de expiações, né? Aí tem a representação de Sísifo e de Prometeu, né? Prometeu tinha o fígado devorado todo dia porque trouxe o fogo aos homens. O Sísifo se dizia mais inteligente que os deuses, e Zeus, para botar ali no lugar dele, fazia ele carregar uma pedra gigante por cima de uma montanha. Todo dia essa pedra descia, ele tinha que recomeçar de novo. Claro que esses mitos têm, obviamente, camadas de ensinamentos ali por dentro, mas são expiações dolorosas e também eternas, nesse conceito binário de que eu fui para um lugar que eu não consigo mais sair, por uma falta cometida. Então é óbvio que a gente tem uma conotação muito negativa com isso.
E a gente resiste a essa ideia. A gente consegue intelectualmente entender o que é uma expiação e o que é uma prova, né? Mas na hora em que a gente tem que passar por isso, é muito difícil. Ou quando a gente vê um ente querido, principalmente se é um filho, um pai, um irmão, alguém muito próximo de nós, é muito difícil a gente se relacionar com a expiação. E muitas vezes a gente vê uma pessoa boa. Se a pessoa não faz mal a ninguém, por que ela está passando por isso? Martins Peralva fala isso, né? E eu coloquei aqui, né? A dor costuma ser a presença do ontem no nosso hoje. Eu acho essa frase muito legal do Martins Peralva, o venerando Martins Peralva. E por quê? Porque a expiação é isso, são reconciliações do passado, reconciliações graves do nosso passado. Então, a prova, se vocês viram no outro slide, né, eu vou até voltar, a prova fala do futuro. A prova é algo que a gente escolhe passar, na verdade. A gente monta a nossa encarnação e escolhe passar por provas que vão fazer com que a gente consiga vencer etapas em direção à nossa evolução. A expiação é algo doloroso, porque ela é mandatória. Aí eu não tenho alternativa. Ela vai acontecer. E por isso que a gente se revolta muitas vezes, porque no fundo a gente não quer passar por ela. Mas obviamente que um dos grandes objetivos, né, da expiação é a gente poder se reconciliar com o passado e voltar ao plano divino quando a gente já fez um desvio muito grande. Então, obviamente que, resumindo, né, nós temos nas misérias da terra as nossas provas e expiações, porque através de encarnações sucessivas nós cometemos alguns erros que se acumularam e por isso a gente precisa retornar, digamos assim, a determinadas situações, a determinadas convivências que vão fazer com que nós consigamos limpar essa conta. Bom, tudo isso visa a melhoria do espírito. E eu poderia acabar minha palestra aqui. Está explicado, provas e expiações. Certo? Bom, só que a doutrina espírita, né, não é uma coleção de temas, não é uma coleção de livros numa livraria, não é uma coleção de aulas numa escola. É claro que didaticamente, o Ari, que está aqui, é professor, e aqueles professores que vão nos ouvir, ou que estão nos ouvindo, é claro que didaticamente, do ponto de vista do ensino, eu tenho que separar um tema em pedaços, né, e ir trabalhando esses pedaços à medida em que a gente vai dando aula. É impossível falar de tudo de uma vez e fazer com que a absorção do conteúdo seja grande. Mas isso acaba criando um obstáculo de entendimento, né, porque mais importante do que entender cada tema de forma estanque, de forma isolada, cada caixinha dessa, a gente saber onde está, em que prateleira, o que é, quais são os livros, quais são as perguntas do livro dos espíritos que falam disso, etc, 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 porque isso é conteúdo, isso é base de dados. A doutrina, ela foi feita para que a gente possa vivenciá-la. Ela foi trazida a nós pela espiritualidade como forma da gente poder vivenciar o ensinamento do Cristo, na sua forma primordial, lá atrás. E obviamente que a doutrina, ela faz parte de um sistema universal, tá certo? Que traz para nós a lei divina, o plano divino, de uma forma que a gente consiga entender aonde estamos, quem somos. O Willi falou disso, né? De quem somos nós. Porque no final do dia é isso que importa. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender o que está errado. Se eu não sei o que está errado, como é que eu vou consertar o que está errado?
né? Como é que eu vou consertar algo que eu não sei que está quebrado? Então eu preciso entender por que quebrou, o que quebrou, como é que faz para consertar. E uma vez consertado, como é que eu faço que não quebre de novo? Faz sentido isso? E isso é um sistema. Não são caixinhas. Não é reencarnação ali, provas e expiações acolá, pensamento e vontade em outra caixa, enfim. Isso precisa se conectar, igual aquele desenho que a gente fazia quando era criança, de ligar ponto, né? Que a gente ia ligando ponto e formava uma figura. A gente precisa começar a aprender a ligar esses pontos, porque fica mais fácil entender o porquê de provas e expiações. Então eu queria voltar atrás. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E o que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Deus criou tudo, Deus nos criou. O Espírito é o princípio inteligente. Deus é a inteligência suprema, imagem e semelhança. Tá? Lá na pergunta 23, a gente vai à frente, os Espíritos também dizem o seguinte: ficais sabendo, nenhuma coisa é o nada não existe. O nada não existe. Na criação, no momento em que Deus criou o universo e nos criou, não há espaço vazio. Não há buracos na criação. E por ser uma forma pensamento, o universo é a materialização do pensamento de Deus. Por ser a materialização do pensamento de Deus, se não quiser chamar de Deus, pode chamar de inteligência suprema, enfim. Se ele parar de pensar nessa forma de pensamento, ela acaba. Por definição, isso é uma forma de pensamento. Se a gente para de pensar nela, ela acaba. Isso quer dizer que Deus não para de pensar em nós nunca. Já dizia os antigos, né, os antigos egípcios, os gregos, os hindus, duas coisas. Primeiro, que o universo é mental, o todo é mental. Segundo, os hindus diziam o seguinte: tudo que está aqui está em toda parte, tudo que não está aqui não está em nenhuma parte. Só que aí vem a ciência materialista nesse processo. A ciência começa a dizer para nós algumas coisas que vão sendo ensinadas na escola, que a gente vai aprendendo, e às vezes as teorias, as hipóteses, as coisas que explicam mais ou menos uma determinada coisa que a gente observa, acabam virando verdade. E isso começa a criar uma confusão na nossa cabeça. Um átomo é praticamente todo ele espaço vazio. 99,9999% de um átomo é espaço vazio. Bom, se um átomo é espaço vazio, na sua maioria, se nós somos formados de átomos, nós somos 99,9999% espaço vazio. Todos os nossos órgãos, nossos sistemas, tudo que a gente toca e vê é espaço vazio. Mas lá os espíritos dizem: não há nada que não exista, não há espaços vazios. Como é que a gente concilia essas duas informações? Fica difícil, né? Da mesma forma que a ciência materialista diz para nós que há espaços vazios, também diz que o universo é 95% preenchido de matéria escura e energia escura, que eles não sabem dizer o que é. Na verdade, matéria escura e energia escura são temas que são colocados assim, é como se fosse a virose, né, na medicina. Quando o médico não sabe o que você tem, diz que você tem uma virose. Aí você começa a ter dúvidas. O que é a matéria escura versus a matéria nossa, matéria bariônica que eles chamam? Como é que isso se concilia tudo isso? Bom,
Do ponto de vista do que nos interessa aqui, os espíritos também tentaram explicar isso a nós. Eu vou ler, se vocês me permitem. O espírito independe da matéria ou é uma propriedade desta? São distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Sim, então há dois elementos, matéria e espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. E o fluido universal como ferramenta dessa operacionalização da matéria. Então, o fluido universal preenche tudo. E Deus, através do seu pensamento, nos preenche. Paulo, nos Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Olha que frase forte. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós estamos preenchidos de Deus o tempo todo. Deus nos envolve o tempo todo. Deus pensa em nós o tempo todo. Nós é que paramos de pensar em Deus. Nós é que acreditamos que somos um espaço vazio. E esse espaço vazio começa a ter que ser preenchido de alguma coisa. A encarnação dos espíritos, dizem-nos os espíritos superiores, durante a construção do Livro dos Espíritos, tem o objetivo de fazer com que a gente evolua para nos tornarmos espíritos perfeitos. Mas a expiação e as provas é que são o verdadeiro caminho. Isso também é difícil de entender, porque se a gente vem de Deus e Deus é perfeito, por que a gente tem que se tornar imperfeito? Não sei se vocês alguma vez perguntaram isso, eu me perguntei muito no início, confesso. Se eu sair de um lugar perfeito, paraíso, perco essa perfeição, por quê? Para depois me tornar de novo um ser puro. Faz sentido isso, eu voltar para trás para andar para frente? Bom, graças a Deus, a explicação existe. Mas uma outra dúvida, né? A gente passa por muitas existências, então a gente tem que fazer esse caminho quantas vidas? E ninguém sabe, na verdade esse é um dos mistérios. Mas se a gente fizer uma conta assim, bem inocente, eu fiz essa conta aqui. Se a gente pensar, por exemplo, ao longo de várias vidas, né? Considerando o tempo encarnado, idade média do ser humano, o tempo desencarnado até encarnar de novo, vamos dizer que dá 60 anos. 35 vidas de 60 anos são 2.100 anos. Isso colocaria todos nós aqui no colo de Jesus. Nos tempos de Jesus, por exemplo. E, na verdade, a gente sabe que são milenares existências. Milenares existências. É muito tempo para não saber o que a gente está fazendo. Até hoje. Isso foi uma das coisas que mais me incomodou. Porque foi dito aqui agora na mesa, na abertura, né? Quando a gente começa a entender isso, dói. E essa dor é importante, porque esse é o momento da cura, é o momento do resgate. É o momento em que eu percebo que eu não sou tão perfeito assim quanto eu achava que era, eu não sou tão bonzinho assim quanto eu penso que sou. E, obviamente, que o nome do jogo é a evolução da consciência. Se somos inteligência, a encarnação é para o espírito evoluir. Então, é para a nossa consciência evoluir, não é o nosso corpo. E a gente não encarna para ser feliz. Isso é uma outra fantasia que a gente criou ao longo do tempo. Essa busca ingênua da felicidade eterna. Essa felicidade ela está em outro momento existencial, depois que a nossa consciência evolui. E é claro que quando a gente mergulha num corpo, quando a gente encarna no início, não importa se na visão
kardecista de 3 corpos, se na visão oriental de 7 corpos, não importa isso. São modelos, né, de explicar a mesma coisa. O mais importante é que quando a gente encarna pelas primeiras vezes, está dito isso lá também, o espírito é uma criança, o espírito é infantil, e falta principalmente a esse espírito jovem, recém-criado por Deus, autoconsciência. O espírito tem consciência, mas não consegue ter autoconsciência. E por quê? Imagina uma gota de água num oceano. A gota não tem consciência de ser uma gota, ela é o oceano. Certo? Nós, quando nos libertamos do oceano da inteligência suprema e viramos uma gota, a gente ainda tem percepção do todo, a gente não tem percepção de nós. Uma criança que nasce, quando a criança nasce, quem tem filho sabe disso, os médicos falam disso, no desenvolvimento infantil, uma criança não tem consciência que é um ser separado da mãe, ele só vai adquirir essa consciência lá na frente, às vezes depois de um ano e tanto de vida, é que o bebê começa a entender que ele não é a mãe. Nós somos iguais como espírito. A encarnação, e ali está a explicação das provas e expiações, e as primeiras provas e as primeiras dificuldades, são para que desenvolvamos a inteligência, o nosso corpo mental, através desse binômio prazer e dor, procuramos sempre o que nos dá prazer, evitamos o que nos dá dor, e essa busca por um lado, fuga por outro, começa a fazer com que o nosso corpo mental se desenvolva, com que a nossa consciência se desenvolva. O problema, como nos explicam os hindus, é que isso cria a grande ilusão, que eles chamam de Maya, porque a gente começa a se identificar tanto com o corpo, que a gente começa a acreditar que é o corpo. E como a gente ainda não tem um mental desenvolvido, principalmente um mental superior desenvolvido, a gente ainda não tem essa conexão com Deus, a gente não entende Deus, o plano divino, nada disso, a gente começa a lidar nesse ambiente aqui. O que é meu, o que eu quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu gosto, o que eu não gosto, e começa a criar karmas e cada vez mais pesados. E é por isso que essa escala espírita acaba se formando, porque alguns conseguem fazer esse entendimento mais rápido, outros mais devagar. E obviamente que os mais rápidos evoluem e principalmente se libertam de orgulho e egoísmo, que são as grandes chagas que o corpo físico e o corpo astral nos trazem. Orgulho e egoísmo. Um é do corpo, o outro é das emoções, é dos sentimentos. E a partir daí, obviamente, essa comparação mostra para nós, se vocês quiserem ler, que a maioria de nós, na verdade, está aqui, não aqui. E eu nem estou falando de puro, tá? Puro já está em outro degrau. Vamos ficar só nesses dois, já está bom. Por enquanto. Quantas vezes nos últimos meses, anos, nós pensamos no outro? Quantas vezes a gente desviou do nosso caminho para ajudar alguém? Quantas vezes eu tive pensamentos de raiva, de mágoa? Quantas vezes eu falei mal de alguém? Ninguém precisa me responder, claro. Isso é uma reflexão interna. Porque se eu respondi sim, ou uma vez que seja cada uma dessas perguntas, eu já sei onde eu estou. E é importante a gente saber onde a gente está, qual é o nosso ponto de partida nesse momento. De novo, eu não consigo consertar o que eu não sei que está quebrado. Então, o egoísmo e o orgulho, eles povoam a nossa psicosfera com um monte de sentimentos e pensamentos que vão, obviamente,
ligados a posse, prazer, prestígio e poder. E sempre que alguém tenta roubar alguma dessas coisas que a gente acha que é nossa, dessa ilusão que a gente cria, a gente vira bicho. Claro que lá atrás a gente matava, prendia, arrebentava. Alguns de nós fazem isso até hoje. Mas mesmo aqueles de nós, né, eu acredito que somos a maioria, que não matamos, que não roubamos, que não fazemos nada, obviamente, ruim, ainda assim mantemos dentro de nós todos esses sentimentos e pensamentos ao longo do dia. E de um jeito ou de outro a gente navega nessa psicosfera complexa. E, obviamente, o livre-arbítrio, na medida em que ele evolui, começa a colocar a gente essa pergunta: é bom eu fazer isso ou não é bom eu fazer isso? Eu devo fazer aquilo ou não devo fazer aquilo? Na medida em que o nosso livre-arbítrio começa a ficar mais instruído, a gente começa a tomar decisões melhores. E aquele binômio lá de trás, dor e prazer, começa a, na hora que a gente entende claramente isso, começa a nos dar a medida de que dor e prazer tem a ver com sofrimentos, expiações, ou não. Né? Ou não. Na medida que eu entendo que eu estou passando por algo que tem a ver com meu desenvolvimento, não é uma punição, porque a punição de verdade não existe. Seria, imagina, é pueril isso, né? Se nós estamos imersos em Deus, Deus pensa em nós o tempo todo, Deus percebe-nos o tempo todo. Seria pueril ele próprio se punir. É como a gente punir uma célula nossa que resolve ficar doente. Quando a gente tem raiva de uma doença como câncer, por exemplo, mágoa, a gente está punindo nossas próprias células, que estão ali sugando, através do nosso perispírito, alguma coisa muito complicada que a gente traz de outras vidas. É difícil entender isso, intelectualmente, mas é isso que nos diz a doutrina. Então a gente deveria gostar dessas células, porque elas estão morrendo para nos limpar. E, no entanto, a gente pensa o oposto disso. A gente negativa essa experiência. Então, obviamente, que a gente vai subindo a escada de Jacó, a gente se diferencia como espírito, a gente começa a criar karma, desenvolver o livre-arbítrio, melhorar isso, passar por provas e expiações sucessivas, até que a gente evolui como espírito e, obviamente, não precisa mais encarnar. Explicado assim é muito simples, obviamente que não são 4 degraus, mas, basicamente, de um lado para o outro, o que a gente começa com muita expiação, porque o nosso livre-arbítrio é muito pequeno, e à medida que a gente começa a crescer espiritualmente, a gente começa a ter muito mais provas do que expiações, a gente começa a olhar para o futuro espiritual e não mais para o passado, a gente começa a deixar o espelho retrovisor e começa a olhar para o para-brisa. E a gente começa a pensar lá do outro lado, claro, na hora que a gente planeja a nossa encarnação, que provas eu vou colocar nessa minha vida atual para que eu possa melhorar, para que eu possa ficar mais inteligente, mais capaz, mais hábil, para que eu possa brigar menos, para que eu possa ter menos ganância, para que eu possa ter mais compaixão, para que eu possa aprender coisas que eu preciso aprender, porque estão faltando lá no meu boletim da vida eterna. Então a gente sai de uma coisa muito mais dura para algo muito mais soft, muito mais leve e muito mais voltada para frente. E obviamente que com isso o planeta evolui. Porque a psicosfera do planeta, o karma do planeta, é um somatório das nossas psicosferas e dos nossos karmas. Lembra lá que, evoluindo, os espíritos participam da obra divina e fazem com que ela se adiante. É exatamente isso. O planeta está evoluindo com a nossa evolução. A velocidade, quem dá, somos nós.
com as nossas dificuldades, os nossos freios, as nossas acelerações, etc. E, obviamente, que isso se encaixa, porque, se você vê, são exatamente os 4 momentos de um planeta, né? Primitivo, provas e expiações, regeneração e felizes. Obviamente que um planeta feliz, um planeta ditoso, para usar termos do Livro dos Espíritos, é um planeta onde a maioria dos espíritos já atingiu um grau, se não de pureza, mas de bom, já lá naquele teto dos bons. Então, obviamente, a gente começa a correlacionar as coisas. Por que provas e expiações? Começa a fazer sentido? As coisas andam juntas, é um sistema. Então, o objetivo que nós temos ao passar por essas provas e expiações, e quando eu digo passar pelas provas, é realmente fazer isso. Com aceitação, com resignação, com fé. Porque, eu vou até voltar aqui, se vocês me permitem, naquela faixa azul lá, não sei se dá para ler na tela. Reações ao karma, perdão e aceitação. Nesse momento aqui que nós estamos, planetário, de provas e expiações, a nossa tendência maior é rejeitar as provas e as expiações. É murmurar, é perder a fé, é se afastar de Deus, é acreditar que Deus não existe. Deus não pode existir. Olha o que Ele permite. Isso ainda é Maia falando, isso é ilusão falando. Na medida em que a gente evolui, o karma começa a ser entendido como o que ele é. Algo sinalizador do nosso caminho, do que precisamos ainda fazer para continuar à frente. Bom, então esse é o resumo. O resumo é esse: vidas sucessivas, porque encarnamos muito jovens como espíritos, não temos autoconsciência, precisamos evoluir com autoconsciência, evoluir nosso livre-arbítrio, entender quem nós somos e qual é a nossa parte na criação. E entender, e nisso a doutrina para mim é incrível, entender que o Cristo, o Buda, Confúcio, não importa, os mestres ascensionados, todos eles passaram exatamente pelo mesmo caminho. E se eles passaram, eu posso passar. O que depende? De ninguém. Eu não dependo de governo, eu não dependo de dinheiro, eu não dependo de saúde, porque eu vou nascer de novo, em outra condição. Eu dependo da minha consciência, do meu sentimento, do meu coração e da minha vontade. Só. Vocês me permitam ler, eu vou ler, isso são 2 frases de São Francisco de Assis, um dos padroeiros dessa casa, um dos grandes benfeitores espirituais dessa casa. O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. O Buda dizia o seguinte: esse é o caminho antigo, a estrada ancestral, seguido por aqueles que em tempos primevos autodespertaram-se corretamente. Olha só, é um caminho de seres primevos, muito mais antigos, que se autodespertaram sozinhos, corretamente. Eu segui esse caminho. Seguindo, eu tive a compreensão completa da consciência, da origem da consciência, da cessação da consciência. Por que a cessação da consciência? É o momento em que a nossa consciência se reúne com o plano divino totalmente e se torna de novo uma coisa só. Da próxima vez que a gente pensar que está sozinho,
lembrem-se disso. Deus preenche todos os espaços. Deus está dentro de cada átomo, de cada corpo, de cada célula do universo. É a coisa mais distante visível ao olho nu. O que é uma estrela? Não, é uma galáxia. O nosso Sol é uma estrela da galáxia Via Láctea. Sabe quantas estrelas há na Via Láctea? Eu não faço ideia. 300 bilhões. Nossa. E Andrômeda é uma galáxia com 1 trilhão de estrelas. Todas brilham juntas. Essa, meu novo amigo, é a definição de maravilha. Deus é tão infinitamente vasto. E essa é a obra dele. Nós pintamos com pincéis. Ele pinta com bilhões de estrelas e trilhões de galáxias. E ele sabe o meu nome. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe meu nome. E tem um destino traçado para mim. Eu vou descobrir qual é. Um dia. Bom dia a todos. Um excelente domingo. Muito bom. Obrigado, Otávio. Osmar, por favor.